Olá, queridos! Sou o pastor Alexandro José e estarei trazendo vários conteúdos para sua edificação. Desde já, peço que você dê um like e se inscreva e aperte a campainha para que seja o primeiro a receber os vídeos que certamente edificarão a sua vida. A palavra de Deus é remédio. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 22. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João, capítulo 6, verso 63. Este versículo em Provérbios diz exatamente como encontrar um remédio infalível para qualquer problema que você encontrar na vida. Ele diz como você pode ter vida e saúde. Isso é o que as pessoas estão buscando, vida abundante, que inclui cura e saúde. Todas as bênçãos de Deus encontram-se em sua palavra, pois ela é um remédio infalível. Deus quer que compreendamos a vida e o poder que existe em sua palavra. Quando ele fez o mundo, criou a terra, o céu e a grande extensão do universo com palavras. Veja isso em Gênesis no capítulo 1. Portanto, a palavra de Deus tem poder criador, pois suas palavras são espírito e vida. Logo, a palavra de Deus é um remédio infalível para qualquer situação ou circunstância que possa surgir em seu caminho, incluindo enfermidades e doenças. Como você pode perceber, a palavra é o medicamento de Deus para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, versículo 22. Diz que as palavras de Deus são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Isso significa que são repletas de vida, saúde e cura. Elas agem como um medicamento. De fato, a margem de comentários da minha Bíblia declara que a palavra para a saúde é medicamento. Portanto, suas palavras são medicamentos. Medicamentos para quê? Para todo o seu corpo. Você poderia dizê-lo dessa forma: as palavras de Deus são palavras de vida e de saúde para o meu corpo. Porém, são também palavras de vida e saúde para qualquer circunstância que você se encontre na vida. Todas as bênçãos de Deus estão contidas em sua palavra. Atenta para as minhas palavras. Note que Provérbios capítulo 4, versículo 20 diz: atenta para as minhas palavras. Isso quer dizer, dá atenção total à palavra de Deus. Ou seja, colocar a palavra de Deus em seu coração e expulsar dele tudo aquilo que o joga contra a palavra. Retire seu coração todas as distrações que o roubam, impedindo de dar atenção integral à palavra. Coloque a palavra em primeiro lugar. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus é não acharem a palavra de Deus, não atentarem para ela. No entanto, esses versículos dizem que se você atentar à palavra de Deus ou colocá-la em primeiro lugar, encontrará vida e saúde. É verdadeiramente uma afirmação. As minhas razões inclina o teu ouvido.
A última parte de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, diz: as minhas razões, inclina o teu ouvido. Isso significa fazer a palavra de Deus entrar pelas portas do seu ouvido, abri-lo para as razões de Deus e engolir suas palavras pelo ato de ouvir. Seja como for, o fato de Deus dizer para você inclinar seus ouvidos às suas razões significa mais do que apenas ouvir a palavra uma ou duas vezes. Por exemplo, as pessoas dizem: eu já ouvi isso. No entanto, veja que inclinar seus ouvidos às razões de Deus é um ato contínuo. Você deve estar continuamente ouvindo sua palavra. Mantenha seus ouvidos ouvindo a palavra de Deus. Romanos, no capítulo 10 e o versículo de número 17. Se você estiver prestando atenção à palavra de Deus e abrindo seus ouvidos para suas razões, você estará fechando-os para todas as outras razões que poderiam tentar roubar a palavra de Deus de você, tais como o medo, a dúvida e a descrença. A palavra pode ser vida e saúde para todo o seu corpo agora mesmo. Tudo o que você tem de fazer é tomar o medicamento de Deus, sua palavra, como seu remédio. A palavra de Deus pode ser um remédio para qualquer situação em sua vida, mas primeiramente você terá de lê-la e conhecê-la por si mesmo. Você pode escutar a palavra, mas algumas vezes ela pode deslizar por você como água, sem ficar registrada em seu espírito. Porém, se fizer com que ela desça para dentro de você e souber por conta própria o que diz a palavra, ela começará a funcionar para você. Quando você souber que a palavra de Deus é verdadeira, não duvidará ou discordará dela, nem ficará contra ela, pois estará arraigada profundamente em seu coração. Estando em seu coração, será um remédio infalível para os problemas da vida. Não deixe minha palavra apartar-se dos teus olhos. É importante aquilo que você ouve. Provérbios capítulo 4, versículo 20 diz exatamente o que você deve escutar se quiser vida e saúde. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Entretanto, também é importante o que você vê, aquilo em que você fixa os seus olhos, pois a Bíblia diz: não as deixes minhas palavras apartar-se dos teus olhos. Provérbios 4, 21. Logo, espera-se tanto que você olhe para a palavra de Deus como a escute. Isso é, mantenha sua visão fixa na palavra de Deus. Mantenha seus olhos fixos em Jesus e na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para a palavra. Essa passagem não quer dizer que devemos continuamente olhar para a palavra e nunca fazer outra coisa, mas que devemos sempre olhar para ela em lugar das circunstâncias. Nos bons e maus momentos precisamos olhar para as palavras de Deus, para as suas razões. A palavra de Deus apenas continue olhando para aquelas palavras. Olhe-as e guarde-as. Onde? No meio do seu coração. Por quê? Porque então elas serão vida para você. São palavras de vida e saúde. Note, porém, que as palavras de Deus são vida somente para
que as acham. São vida para os que as acham. Algumas pessoas nunca as acham, pois nunca inclinam seus ouvidos a elas. Outras nunca as acham porque não atentam para a sua palavra. Tampouco a colocam em primeiro lugar, pois tudo à frente das razões de Deus. Antigamente, as pessoas costumavam viajar basicamente de trem. As ferrovias cruzavam este país naqueles dias. Não tínhamos todas as luzes e equipamentos eletrônicos, porém, sinalizar os cruzamentos como nos dias atuais. Nos cruzamentos, um sinal simplesmente dizia: pare, olhe, escute. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo nessa passagem das Escrituras. Se você quiser vida e saúde, há algo que deve fazer, porém, atentar para as minhas palavras. Olhe, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Escute as minhas razões, inclina o teu ouvido, ou seja, pare, olhe para a palavra de Deus e escute-a. Não deixe as palavras de Deus apartar-se dos seus olhos. Por quê? Porque resultados completamente tremendos acontecerão como efeito da palavra continuamente diante dos seus olhos. Ela produz resultados, pois as palavras de Deus são vida para os que as acham, são saúde para todo o seu corpo. Como você vê, é tão simples. Se as pessoas apenas atentassem para a palavra de Deus, suas palavras seriam saúde e cura para elas. A palavra de Deus contém palavras que agem como medicamentos, pois são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Há poder na palavra. Há também cura na palavra de Deus. Repare, em Provérbios capítulo 4, 22. As palavras de Deus são saúde. Elas podem curar seu corpo, independente do que existe de errado com você. Isto significa que quando você inclinar seus ouvidos, a palavra estará repleta de vida, saúde e cura para toda a sua carne, para seu corpo e tudo que o afligir. Incline os seus ouvidos para a palavra de Deus, não para as suas próprias opiniões. Você deve inclinar seus ouvidos para a palavra de Deus, pois ela tem o poder de curar seu corpo e liberá-lo. Você poderia dizer: a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus falando comigo. Sim, dizem alguns. Eu sei o que diz a Bíblia sobre a cura, mas não acredito que ela ocorra dessa forma. Se você tem essa atitude, você não está inclinando seus ouvidos para as razões de Deus, para a sua palavra. Em vez disso, está inclinando seus ouvidos para as próprias crenças e opiniões. Um camarada disse-me: eu tenho tanto direito às minhas crenças assim como você às suas. Eu lhe respondi: não, nem você nem eu temos esses direitos de quisermos prosperar. Se quisermos prosperar e andar com saúde divina, se quisermos prosperar e receber bênçãos de Deus em vida, nenhum de nós tem o direito às próprias crenças, a menos que elas concordem com a Bíblia. Alguns cristãos não inclinam seus ouvidos às razões de Deus, porque sempre querem ouvir algo novo da palavra, novas revelações. O único problema é que eles não têm agido de acordo com a revelação que já tiveram sobre a cura. Eles não têm andado na luz da palavra que já possuem.
Então, quando alguém prega ou ensina assuntos como fé e cura, esses cristãos dizem: "Ah, eu já ouvi isso antes." Essas pessoas não estão inclinando seus ouvidos às razões de Deus. Veja que a palavra não funciona a seu favor simplesmente porque você inclina seus ouvidos uma ou duas vezes às razões de Deus. Não. Inclinar os ouvidos denota uma ação contínua. Você precisa continuamente inclinar seus ouvidos às razões de Deus para que sua palavra funcione a seu favor. Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 22 diz: "As minhas razões inclina o teu ouvido, porque são vida para os que as acham e saúde ou medicamento para o seu corpo." Como tomar seu medicamento? A palavra de Deus é medicamento. Isso significa que é um remédio infalível para qualquer coisa que o aflige, incluindo tudo o que pertence à sua vida. A palavra de Deus é um remédio para tudo o que precisa ser mudado em sua vida. Uma vez que a palavra de Deus é um medicamento para toda a sua carne, como devemos tomar o medicamento de Deus, sua palavra, e apoderarmos-nos dela para a cura de nosso corpo. Provérbios capítulo 4, 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Nós tomamos o medicamento de Deus ao fazer o que diz Provérbios 4, 20 e 21. Atente para a palavra de Deus, primeiro. Segundo, incline ouvidos para ela. Terceiro, não a deixe apartar-se dos seus olhos. Quarto, guarde-a no meio do seu coração. Todas essas instruções requerem uma ação contínua, não algo que você faz de vez em quando. Na prática, suponha que você tenha sofrido com uma doença no ano passado e o seu médico tenha prescrito certo tipo de medicamento para você tomar. Então, suponha que você adoeceu novamente neste ano da mesma doença e o médico prescreveu o mesmo tipo de medicamento para você. Você não diria ao seu médico: "Ah, não, doutor, eu não posso tomar esse medicamento, eu já o tomei no ano passado." A dose de medicamento que você tomou quando precisou no ano passado não vai causar-lhe melhora se você precisar dele novamente neste ano. Se você estiver precisando de um medicamento, terá de tomá-lo outra vez para que ele possa auxiliá-lo. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Você tem de continuar tomando o medicamento de Deus para que ele o beneficie. Você inclina seus ouvidos e Deus realiza a cura e restauração. Porém, a palavra de Deus não irá beneficiá-lo se você tiver a atitude: "Eu já ouvi isso antes." Não. Para que a palavra de Deus lhe cause melhoras, você tem de ficar com ela. Você tem de apoderar-se continuamente do poder de cura no medicamento de Deus. A Bíblia diz que a fé é a vitória, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No entanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não por tê-la ouvido. Romanos capítulo 10, verso 17. Logo, quando você permanece ouvindo a palavra de Deus, apodere-se dela e vem a vitória. Obrigado pelo seu like, como também por você ter se inscrito no meu canal. Se você foi abençoado por esse vídeo, envia para outras pessoas para que assim elas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Shalom!